Um dos maiores medos do ser humano é a morte. Mas talvez ela não seja o maior. Talvez o fim seja o maior medo do ser humano, na real. Se você for pensar, o fim de ciclo, ele corresponde a vários tipos de medo. O medo da partida, o medo de perder alguém, o medo de encerrar um momento da sua vida. E eu acho que esse é o maior medo do ser humano. É engraçado que uma das histórias que mais bem fala sobre esse assunto é uma história de fantasma. Meu nome é Pimenta e hoje eu vou te contar uma história que fala sobre fim, que fala sobre amor, que fala sobre morte, que fala também sobre vida. Hoje vamos falar sobre Penadinho Vida. O Penadinho é um personagem criado por Maurício de Souza. Ele faz parte também do universo da Turma da Mônica em geral. Porém, diferente da Mônica, do Cascão, do Cebolinha, o Penadinho é um fantasma que vive dentro de um cemitério e que tem como amigos monstros como vampiros, lobisomens, múmias e também a morte. Ele servia para tentar trazer assuntos mais complicados para crianças. Ele trazia abordagens simples, tranquilas, mas tentava dar uma cutucada em alguns assuntos como morte, como despedida, como saudade. Mas Maurício conseguiu fazer isso de forma rara. Uma forma bem difícil de ser feita. O Penadinho ele consegue ao mesmo tempo abordar temas difíceis ou temas que seriam complicados demais para crianças de forma tão leve, tão tranquila, que ele acaba se tornando um dos personagens mais vivos da história da Turma da Mônica. O Penadinho ele sente saudade, ele sente amor, ele sente tristeza, ele sente raiva e ele também se sente vivo. O Penadinho ganhou uma versão na MSP. MSP fazia versões de personagens clássicos, porém com histórias mais maduras. Ele é um personagem incrível pra isso, porque ele tem toda essa profundidade, ele consegue dar essa profundidade. E a MSP conseguiu trazer toda a profundidade que ele merecia. Com a mudança do tom da história, a mudança de característica dos personagens também mudaram. O design deles teve uma atualização. E Cristiana Eiko e Paulo Crubin fizeram um trabalho incrível, tanto na criação dos personagens quanto na forma de ilustrar eles. Um detalhe que sempre me deixa apaixonado é a forma como eles ilustram as partes escuras dessa HQ. A iluminação vem direto dos personagens. Fantasmas como o Penadinho e a Alminha, eles brilham nessa situação, porque eles têm uma luz própria. Isso é apaixonante, isso é incrível. A parte dos detalhes que tem em cada página é maravilhosa e tem que ser sempre exaltada, porque puta que pariu. Olha isso, meu amigo. Isso aqui é arte pra caralho. Isso é Penadinho, porra! Em um certo momento da história, a cegonha aparece. Ela vem dando uma notícia muito importante. Um fantasma vai reviver. E esse fantasma não é ninguém nem menos do que a Alminha. Isso deixa Penadinho bem assustado, porque o que é mais assustador do que perder alguém que você ama? Penadinho tem tanto medo, mas tanto medo de perder a Alminha que ele mente pra cegonha. Ele diz que ele mesmo vai contar e que a cegonha não precisa se preocupar. Obviamente ele estava mentindo. Ele omite essa informação da Alminha e tenta viver ou, sei lá, morrer o máximo possível com ela. Ele tenta viver nessa morte o tanto que ele não conseguiu viver até então. Então ele tenta pagar promessas que ele tinha prometido pra ela, deixando ela totalmente confusa do que estava acontecendo. Porque Penadinho tinha mudado. Penadinho começou a dar mais valor para aqueles momentos que ele tinha com a Alminha. E quem nunca se viu nessa posição, onde a mentira de Penadinho desenrola várias situações na história, é uma aventura incrível e muito linda, muito divertida. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode tentar comprar a sua versão. Tem capa dura, tem capa normal em várias lojas, é bem tranquilo de comprar. Quando o Penadinho mente, ele tenta esconder uma mentira em prol do amor, mas eu acredito que o maior prol ali era o medo. Penadinho tinha medo da mudança e isso corresponde exatamente com a ideia de Heráclito. Heráclito era um filósofo que contava que tudo flui. Ele dizia que você nunca consegue nadar no mesmo rio duas vezes. Ou você nunca consegue segurar o rio. Você tentar impedir a mudança natural das coisas é como se você estivesse tentando segurar o rio com as próprias mãos. Você até consegue pegar um pouco de água,
mas você não vai conseguir tirar a correnteza do rio. Para Erich Fromm, o amor verdadeiro exige 4 elementos: cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Amar alguém significa aceitar que essa pessoa é, e ela também pode mudar. Quando o Penadinho mente, ele tenta proteger o momento presente, mas a filosofia de Fromm nos lembra que o amor não se sustenta na ilusão. Ele exige a verdade, mesmo quando a verdade traz dor. Porque no fundo, talvez a mentira do Penadinho não retrate somente um erro de um fantasma, mas sim fala muito mais sobre algo humano. Eu acho que a dificuldade de nós aceitarmos o fim de momentos bons na nossa vida é algo que foi muito bem retratado por esse fantasma nesse simples ato de mentir para tentar manter um momento feliz por um pouco mais de tempo. Não é como se ele fosse impedir que a Alminha tivesse seu fim. Porém, ele não queria ter o fim naquele momento. Ele não queria aceitar que aquele seria o fim. Nós queremos que momentos durem para sempre, que nunca tenham fim, que momentos bons durem para sempre, que relacionamentos se mantenham os mesmos lá com fogo desde o início. Mas não é assim. As mudanças são naturais, as mudanças acontecem. E, de verdade, se você não tivesse mudado, você realmente queria ser a mesma pessoa de 5 anos atrás? Eu acredito que não. Então existem mudanças sim, que vêm para te evoluir, que vêm para fazer você conseguir construir coisas maiores, ou conseguir conquistar coisas maiores. E tem mudanças que fazem você pensar que a vida acabou. Mas, de verdade, como o Heráclito diz, a vida é um rio e ela vai fluir. Não importa o que você queira, ela vai fluir. Então, se você tá numa situação difícil agora, ela vai fluir. E se você tá numa situação boa, ela vai fluir. E tá tudo bem, porque a vida é feita de momentos. Mas no fim, o verdadeiro teste do amor talvez não seja encarar a mudança com dificuldade, mas sim com a cabeça erguida quando ela chegar. Porque a maior coragem de amar é saber que tudo flui. Porque aceitar o fim de algo não significa que aquele amor foi pequeno. Às vezes significa exatamente o contrário. Significa que ele foi grande o suficiente para existir, mesmo sabendo que não poderia durar para sempre.